Oi, gente, meu nome é Sara, eu tenho 26 anos e esse é meu primeiro vídeo aqui do canal. E esse canal eu vou falar um pouco sobre educação financeira. Falando um pouco sobre mim, eu trabalho na área financeira há mais de 6 anos e também estudo na área financeira. E eu decidi criar esse canal para conseguir compartilhar com vocês dicas de educação financeira, porque, na minha opinião, é algo muito importante. Eu adoro ver vídeos sobre. Então, eu decidi, por que não vir aqui e falar um pouco da minha experiência, né, ao longo desses anos na área financeira, ensinar vocês a investir, qual o melhor momento de investir, como fazer, como guardar uma renda extra, enfim. Então, tudo isso eu vou compartilhar com vocês, eu espero que vocês gostem. Por que que eu decidi falar sobre educação financeira? Porque, gente, se quando eu tivesse 18 anos, eu tivesse todo o conhecimento que eu tenho agora, aos 26, eu teria guardado muito dinheiro, entendeu? Porque, assim, a gente não fala sobre educação financeira quando está no ensino médio, pelo menos aqui na minha região, não se fala sobre isso. E é muito importante, porque se quando eu comecei no meu CLT, né, na minha carteira assinada, e os meus primeiros salários, né, ainda morando com os meus pais, eu teria feito, meu Deus, gente, tudo diferente. Então eu quero ensinar você a sair da pobreza. A renda de um CLT, ela é baixa, né, comparado a um empresário, por exemplo, mas dá sim para ter uma vida boa sendo CLT, só que a gente precisa fazer alguns acertos. Então, por isso que aqui no canal eu vou compartilhar dicas de vocês de como vocês podem fazer isso, de uma maneira fácil, simples e por que que eu acho que a educação financeira é tão importante. Eu vou dar um exemplo de quando eu tinha 18 anos. Quando eu tinha 18 anos, eu morava a 2 minutos do meu trabalho. Sim, gente, 2 minutos. Eu literalmente podia ir de a pé, podia ir correndo, podia ir de bicicleta, porque eu morava a 2 minutos do meu trabalho. Eu tinha esse privilégio de morar muito perto do meu trabalho. E quando eu fiz 18 anos, que eu fiz a minha carteira de motorista, eu quis comprar uma moto, né? Uma bis. Eu queria porque queria. Só que assim, gente, qual que é o erro do brasileiro? Eu quero comprar porque eu preciso realmente ou eu quero comprar porque simplesmente eu quero comprar. E no caso dessa bis ali que eu queria comprar, ela era simplesmente algo que eu queria comprar por querer comprar. Não era uma necessidade naquele momento, entende? Eu entendo que todo mundo tem que ter o seu primeiro veículo, todo mundo tem que ter seu primeiro carro, sua primeira moto, mas naquele momento eu não precisava dela, entende? Porque eu ia trabalhar de a pé e era super tranquilo, não precisava gastar com nada, morava com meus pais. Então, naquele momento, não era prioridade comprar uma moto. Eu poderia ter guardado dinheiro, mas eu falei o quê? Eu vou comprar uma moto. Gente, eu tinha dinheiro guardado? Não, eu trabalhava desde os meus 12, gente. Sempre que trabalhei para ter minhas coisas, enfim, para pagar minhas coisas. Mas eu nunca guardei dinheiro. Então é um grande erro do brasileiro, assim. Ele trabalha e não guarda dinheiro. Gente, eu falo do brasileiro, eu também, né? Porque eu fiz isso por muito tempo. Então, assim, eu trabalhava e não guardava R$ 1, gente. Eu torrava dinheiro. Torrava dinheiro com coisas que eu não precisava. Então, quando eu fiz 18, que eu fiz minha carteira, que a carteira de motorista entendo ser algo essencial você fazer, e aí, beleza, tudo bem, mas eu não precisava da moto naquele momento. Então, o que que eu decidi fazer, cabeçuda, cabeça de jovem, que botou uma coisa na cabeça e ninguém mais tira. Eu falei assim: eu vou fazer um financiamento bancário para comprar minha primeira bis. Gente, vocês conseguem entender como que é algo fútil da minha parte? Assim, vocês vão dizer, ai, Sara, mas é essa realização do seu sonho, você precisa se locomover, você não pode depender dos outros, e nananã. Sim, gente, era beleza, era algo que eu não queria, que eu almejava, enfim, mas não precisava ser naquele momento. O que eu quero que vocês entendam é que com 18 anos eu fui fazer um financiamento bancário. E, gente, quando você tem. Ó, lembro bem certinho, a bis custava R$ 3.000. 3.000, gente. Eu ganhava na época 1.300. E a bis custava 3.000. Gente, em alguns meses eu morava com meus pais, eu não pagava aluguel, não tinha nenhuma dívida, né, assim, a longo prazo. Então, assim, eu poderia ter guardado dinheiro. Em questão de 6 meses, talvez eu teria o dinheiro já para dar, para pagar a bis à vista. E o que que eu preferi? Fazer um financiamento bancário. Você vai me perguntar, tá, Sara, mas até aí, normal, todo mundo faz. Sim, gente, todo mundo faz, mas a Bisa era 3.000 e eu acabei pagando 6, 7. Por quê? Porque foi meu primeiro financiamento bancário. Eu não tinha relacionamento com o banco. Então, assim, os juros estavam lá em cima, o banco não tá nem aí. Tipo, quando você é uma pessoa, né, que, por exemplo, que tá iniciando a sua vida adulta, que não tem relacionamento com o banco, que é o primeiro financiamento, o banco não tem nenhuma obrigação e nem vai fazer, gente, abaixar a taxa de juros de financiamento para você financiar alguma coisa. Então, o que que eu fiz? Eu decidi que eu ia financiar. Só que não era inteligente da minha parte, entende? Porque eu ia pagar, era R$ 3.000 a bis. Em 6 meses, se eu guardasse, eu conseguiria pagar ela à vista. Se bobear ainda guardando dinheiro, pagando à vista,
né, comprando uma Bis à vista, você consegue o quê? Desconto. Ou seja, talvez pagaria menos de 3 mil. Mas eu resolvi que eu queria naquele momento, naquela hora, não podia esperar, porque eu morava muito longe do meu trabalho, do lado, e eu queria uma Bis para ir trabalhar. Enfim, né, para não ficar dependendo de ninguém. E eu resolvi fazer um financiamento, então eu fui lá no banco que eu tinha conta, o único banco que eu tinha conta, e pedi um financiamento de 3 mil reais. Eu pedi exatamente o valor da Bis. Mas, gente, qual que é a burrada aí? Em 6 meses eu poderia ter guardado esse dinheiro, entende? Eu não precisava ter pagado juros pro banco, entende? Eu paguei o dobro do valor da moto só em juros que eu paguei pro banco. Porque eu não fiz, eu não sabia nem, eu não tinha nem conhecimento da questão de abater de trás para frente, para daí você abater os juros e ser algo vantajoso. Não. Então você entende como a educação financeira é importante? Como se eu tivesse esse pensamento que eu tenho hoje naquela época, eu teria economizado dinheiro, porque eu poderia ter pago a Visa à vista e ainda ter tido desconto, mas eu preferi comprar naquele momento, pagar juros, pagar o dobro do valor da moto, só para simplesmente não guardar dinheiro. Vocês entendem como a educação financeira é importante? Porque, gente, guarda dinheiro, paga à vista. Você não precisa se enfiar no financiamento de primeiro momento, entende? Eu morava do lado do meu trabalho, tipo, não tinha necessidade alguma de eu me enfiar num financiamento assim de cabeça com 18 anos, entende? E muita gente vai falar, ai, Sara, mas você está dizendo que pegar financiamento é ruim? Se você não tem relacionamento com o banco, sim, gente, vai ser ruim, a taxa de juros não vai ser boa, não vai ser atrativa para você, entende? O que que é inteligente, né? A gente fala muito na área financeira, quem é investidor principalmente, você vai ver que o cara mais foda, ele não pega dinheiro emprestado com o banco, ele empresta dinheiro pro banco, entende? Ele aplica o dinheiro dele pro banco pegar o dinheiro dele e emprestar para um Zé Ruela lá que vai pegar uma taxa de juros. O cara foda, ele empresta o dinheiro dele pro banco para esse dinheiro render a um determinado período, entende? O dinheiro dele trabalha por ele. Não ele trabalha pelo dinheiro, entende? Quando você pega um empréstimo e você tem esse compromisso que tem que honrar todo mês, você trabalha para o banco, entende? Você trabalha para pagar esse financiamento. E quando você é mais inteligente, você mesmo empresta o dinheiro ao banco, entende? Então, não sei se vocês vão conseguir captar o que eu estou querendo dizer, mas se naquela época eu tivesse guardado dinheiro, colocado numa aplicação, por mais que rendesse, né, que eu teria que pegar em pouco tempo, mas ainda assim seria o meu dinheiro trabalhando para mim. E não eu trabalhando para uma dívida, entende? Esse tipo de assunto que eu quero abordar aqui no canal com vocês e mostrar o quanto que eu teria economizado se eu, uma simples decisão de ter esperado, de ter guardado dinheiro e não ter me enfiado logo de cara num financiamento, sabe? Então eu acho que isso é muito importante. Eu sinto que isso faltou um pouco na minha adolescência, na minha infância, abordagem mesmo sobre educação financeira, sobre guardar dinheiro, sobre aplicações. Na minha época, muito se falava em poupança, gente, mas poupança não rende nada, entende? Você tem uma aplicação na Nubank ali que você vai estar ganhando 105% do CDI. O que que é ganhar 105% do CDI? Entende? Isso eu quero ensinar para vocês aqui em vários vídeos, né? E eu espero que isso faça sentido para você. Eu espero que eu consiga passar sentido nas coisas que eu falo. E parcelar é bonito, entende? Esse era o pensamento que eu tinha quando eu era jovem. E hoje é uma coisa que eu fico assim, gente, por que que ninguém me avisou, entendeu? Porque você imagina. Eu falei pra vocês que eu trabalho desde os 12 anos, né? Imagina se eu tivesse criado o hábito de guardar dinheiro desde os meus 12 anos. Gente, hoje eu tenho 26. Olha o montante que eu teria guardado, né? E ainda rendendo para mim, ou seja, trabalhando para mim. E isso é a importância da educação financeira, você entender que o dinheiro tem que trabalhar para você, não você trabalhar pelo dinheiro. Porque hoje muito se fala em parcelar, muito se fala em pegar empréstimo, mas isso não são decisões inteligentes. Eu entendo que eu não sou contra pegar empréstimo, gente, longe de mim. Porque eu trabalho com isso. Um empréstimo numa taxa atrativa, caraca, vira uma aplicação maneira para você. Mas para você, ou para mim, né, contando essa história de quando eu era jovem, quando eu tinha 18 anos, o que que o banco gostaria de fazer uma taxa atrativa para mim? Não é vantagem para o banco, gente. Vocês têm que entender que o banco nunca sai perdendo. Quem sai perdendo somos nós, que estamos desesperados por dinheiro e precisa captar de alguma maneira. Entende? Então o banco não tá nem aí. Gente, cagou e andou. O banco não tá nem aí. Você não tem relacionamento com ele, você não tem, é seu primeiro empréstimo, você não rende nada para o banco. Gente, o banco nunca sai perdendo. Você entenda sobre isso para você fazer escolhas mais conscientes no seu dia a dia.
Basicamente, o intuito aqui desse canal que eu tô criando é eu conseguir passar para vocês todas as informações que eu gostaria de ter tido para tomar umas decisões mais assertivas, assim, na minha vida financeira, sabe? Que talvez hoje teriam mudado certas coisas. Então é isso, gente. Se você gostou, se inscreve aqui no canal que eu tenho certeza que vai me ajudar. Dê o like, compartilha com os amigos. E deixa aqui nos comentários também. Se você também, na época que você era mais jovem, você gostaria de ter tido essas informações para com certeza conseguir guardar ali um pouco mais de dinheiro e ter uma vida um pouco mais de liberdade financeira. Então é isso, um beijo, tchau!